paz, amigos e irmãos. Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Jesus Cristo continue com todos nós. Como o Luiz disse, é nossa casa, né? Que agora também estamos fazendo parte, com muito amor, com muito carinho, muita gratidão pelo acolhimento que tivemos aqui. E considero todos vocês como verdadeiros irmãos espíritas e em Cristo. A tarde de hoje, para nossa reflexão, não tendo o intuito de querer ensinar nada, eu sempre gosto de iniciar falando isto, porque aqui eu estou também como um aluno, como um aprendiz. Na maioria das vezes eu estou sentado nos bancos, assim como vocês, ouvindo, né, o que os nossos companheiros têm a nos trazer, buscando estudar a doutrina espírita. Em outras casas também, tem mais gente aqui que participa de estudos mediúnicos, do ESD, porque professor na doutrina espírita é Allan Kardec. E mestre de todos nós é Jesus. Então aqui hoje estou apenas como um facilitador, né, da mensagem de Jesus e da doutrina. E para a nossa reflexão, o tema é Kardec, o arauto da verdade. Qual verdade? A verdade espiritual dentro da concepção espírita. Porque ninguém pode se dizer dono da verdade de forma absoluta. Só sabe a verdade absoluta o absoluto, que é Deus. Jesus, diante de Pilatos, quando este perguntou a Jesus o que era verdade, o que ele respondeu? Nada. Ele ficou em silêncio. Então é a verdade aqui no contexto espiritual e do espiritismo. Como a gente observa na imagem, é um estudo alusivo ao mês de aniversário de Allan Kardec, no último dia 3 de outubro, né? Completou aí 21 anos, 221 anos, né? 221 anos de nascimento do nosso codificador. Então, é em homenagem a esse ilustre homem que foi Allan Kardec, o estudo e a reflexão da tarde. Mas o que é um arauto? O que significa essa palavra? Buscando no dicionário nós temos arauto. É um emissário de um príncipe, de um rei, muito utilizado na época medieval, por exemplo. Encarregado é alguém encarregado de levar e fazer ouvir as ordens desse rei ou desse príncipe. E também arauto significa um mensageiro, um porta-voz. E aí, para contextualizarmos, vamos trazer vários arautos da história da humanidade que nos trouxeram algum tipo de mensagem, que nos deixaram algo positivo. Para começar, na história, 500 anos antes de Jesus, na Grécia Antiga, Fidípedes, ele era um arauto de Atenas. E naquela época, existiam as cidades-estado. E constantemente elas entravam em conflitos, em guerras. Houve uma situação em que a cidade de Esparta seria invadida pelos persas. E os atenienses, reunindo os seus exércitos, partiriam para Esparta para defender a cidade grega. E seria uma batalha muito dura, difícil. Os persas eram muito hábeis na questão das guerras. E aí, os atenienses, os homens, o encarregado do exército, disse à população de Atenas, mulheres, crianças e idosos que ficaram, se ao final do terceiro dia, antes de escurecer, não retornarmos, é porque perdemos a guerra para os persas. Reúnam tudo o que vocês puderem pegar
de coisas preciosas. E antes de sair, ateiem fogo na cidade. Porque se eles chegarem aqui e encontrarem vocês, eles irão matar a todos, estuprar as mulheres e pilhar a cidade. E partiram. A guerra realmente foi dura. Já, ao final da tarde do terceiro dia, por fim, os atenienses conseguiram vencer a batalha. Mas estava faltando muito pouco para escurecer. O general disse ao arauto Fidípides: corra o mais rápido que você puder. Leve a mensagem ao nosso povo que vencemos a guerra, para que eles não destruam a cidade e saia daquela localidade. E aí, Fidípides correu o mais rápido que ele pôde. Como a gente observa na imagem, inclusive ele estava descalço. Passou por obstáculos, por morros íngremes, florestas, rios, pedras, mas chegou ao seu objetivo. Cerca de 42 quilômetros era a distância de Atenas e Espartas. Quando ele chega em Atenas, ele estava tão exausto que a única palavra que ele conseguiu falar foi: vencemos. E caiu morto de exaustão. Mas ele cumpriu a sua missão. Levou a sua mensagem para o povo. Então, foi um verdadeiro arauto, sacrificando a própria vida. E aí, séculos depois, nós temos nas Olimpíadas Modernas uma prova chamada maratona, que é justamente 42 km, em homenagem a essa passagem de Fidípides. Um outro arauto, Abraão, o pai da fé. O arauto ou mensageiro do Deus único. Abraão, conforme os textos históricos, viveu mais ou menos no ano de 1800 antes de Jesus. 1800 antes de Jesus. E lá no Antigo Testamento narra que Abraão morava na cidade de Ur, dos caldeus, que fica na Mesopotâmia, hoje ali onde se encontra o Iraque. E conforme o texto bíblico, ele ouviu uma voz que seria de Deus, que lhe disse: reúna a sua família, um servo, e deixe toda a riqueza que você tem para trás. E vá para o lugar aonde eu irei lhe falar, Canaã, a terra prometida, e divulgue a mensagem do Deus único, o Deus de Abraão e, consequentemente, o nosso Deus. Porque naquela época, várias culturas eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses. E a voz lhe disse: se você tiver fé e fazer aquilo que eu estou lhe pedindo, farei das suas gerações uma quantidade maior do que as estrelas que você pode contar nos céus. E ele, demonstrando fé, convicta, partiu, cumprindo aquilo que lhe foi designado. E levando a mensagem do Deus único para o mundo daquela época. E realmente, a promessa da voz no Antigo Testamento, que eles dizem que era a voz de Deus, se cumpriu. Porque a geração, a descendência de Abraão é gigantesca. 3 dos maiores movimentos religiosos que nós temos tem Abraão como figura central. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nesses 3 segmentos religiosos, Abraão é figura central, é unânime. Dele veio Isaac e Jacó, as descendências dos povos árabes e hebreus.
E se hoje cremos na existência de um Deus único, que a doutrina espírita nos diz que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é devido a Abraão ter cumprido a sua missão de arauto e mensageiro de Deus. Um outro arauto, não menos importante e muito conhecido, Moisés, que teria vivido mais ou menos no ano de 1200 antes de Jesus. Moisés também é uma figura ímpar na história do cristianismo e das outras religiões que vieram após ele. Porque ele libertou, como conhecemos, o povo hebreu do jugo do povo egípcio. O povo hebreu foi escravo por 400 anos no Egito. Até Moisés reunir cerca de 500 mil pessoas e partir do Egito para Canaã, a terra prometida, cerca de 400 quilômetros. E o Antigo Testamento nos fala que eles ficaram andando pelo deserto por 40 anos. Moisés trouxe a lei civil deste povo, cerca de 313 leis civis. E quando a caminho de Canaã, no Monte Sinai, ele recebe a tábua dos 10 mandamentos. Base dos ensinamentos de várias religiões, do cristianismo e até de leis civis de alguns países. Então ele foi um verdadeiro arauto de Deus. Mas quando, próximo a Canaã, do alto do monte Nebo, a voz de Deus diz para ele: você e essa geração pecaminosa não irá entrar em Canaã, a terra prometida. Porque aquele povo era um povo bastante materialista e ainda atrasado. Fizeram o bezerro de ouro para adorar, né? Apesar de já acreditarem na existência do Deus único. Moisés era um homicida. Havia matado um egípcio. E eles ficaram 40 anos andando no deserto, até que aquela geração antiga perecesse e uma geração nova pudesse entrar em Canaã. E isto foi feito pelo sucessor de Moisés, Josué. Josué que conduziu o povo de Deus para a terra prometida. Mas ele cumpriu também a sua missão até o fim, vindo a falecer, conforme o texto bíblico, com 120 anos de idade. Um outro arauto, João Batista, a voz que clamava no deserto. A vida de João Batista é singular. Primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Quando Maria vai visitar Isabel, grávida de Jesus, e Isabel também grávida de João Batista, há relatos que as mães sentiram algo diferente. Tamanha energia que envolvia Jesus e João Batista. Depois de certa idade, João Batista abandona a família e vai para o deserto se preparar. E ele levava uma vida exótica, diferente. Não se vestia como as outras pessoas e nem se alimentava de forma comum. Como a gente observa na imagem, ele vestia peles de animais, comia gafanhotos e mel silvestre. E dizia: arrependei-vos, pois aproxima-se o reino de Deus. Batizai-vos, por isso João Batista significa batismo. E num processo simbólico, no Rio Jordão, as pessoas que queriam se preparar para o reino de Deus se deixavam batizar por João Batista. E um processo psicológico em que as pessoas que seriam batizadas iam até a frente e uma multidão de pessoas acompanhando,
e aquela pessoa falava de todos os seus vícios e seus defeitos em público, para ter um efeito psicológico, né? E se deixava lavar ou ser batizado pelas águas do Rio Jordão, e as suas correntes, portanto, levavam aquelas impurezas humanas. E ele era tão diferente dos demais, que as pessoas pensavam que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Porque séculos antes, vários profetas, inclusive Moisés, Elias, entre outros, já falaram do Cristo, do Messias, do ungido que viria um dia. E João Batista dizia: não sou eu esta pessoa. O Cristo, o ungido, este homem que está por vir, eu não sou digno nem de amarrar as correias da sua sandália. É preciso que eu diminua e ele cresça. E João Batista denunciava em público os vícios, as mazelas, os pecados dos poderosos. E isso lhe custou a própria vida. Quando ele, em público, denunciava Herodes Antipas, representante judeu nas terras romanas, porque ele havia abandonado a sua esposa para se casar com a sua sobrinha, que era bem mais jovem. E isto era um escândalo, porque ele era um líder também religioso. Herodíades, com muita raiva e ódio de João Batista, pede a sua cabeça em uma bandeja de prata. Mas ele levou a mensagem do Cristo. Talvez, se ele falasse por parábolas, ele não tivesse esse fim. Porque as parábolas, as histórias, elas têm um poder didático de colocar o dedo na ferida, mas sem atacar de forma direta aquele que se quer atingir. Vejamos a história do profeta Natã. Antigo Testamento, rei Davi, um dos mais importantes da história bíblica. Certa feita, o profeta Natã, um médium, né? Profeta, chegou até Davi e lhe disse: soberano, trago-lhe um caso bastante complexo e emblemático para você resolver. E ele disse: pois não, o que se trata? É o seguinte, meu rei. Havia um homem que tinha 100 ovelhas, muito dinheiro, muitas riquezas. E o seu vizinho do lado tinha apenas uma ovelha para a sua subsistência. Esse homem, que era muito rico, invadiu-lhe a propriedade, o matou e roubou a sua única ovelha. O que o senhor tem a dizer? Davi disse: isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Traga esse homem até mim, ele será castigado. Natã, olhando nos olhos do rei Davi, disse: soberano, esse homem é você. Ele ficou sem entender e perguntou: por quê? Natã respondeu: você, como rei, poderia ter qualquer mulher solteira do reino. E eles tinham várias mulheres, né, e concubinas. Mas o que você fez? Mandou matar o seu melhor amigo e roubou a esposa dele, Batseba, e teve um filho com ela, o rei Salomão. E aí, Davi curvou a sua cabeça, viu que estava errado e pediu perdão a Deus. Sabe qual é o perdão? Literalmente, que Davi pediu a Deus? Salmo 51 da Bíblia. Depois pegue lá e leia a forma que ele pediu perdão a Deus. O maior de todos os arautos, Jesus. O homem, o espírito mais perfeito que já esteve na terra. Falar sobre Jesus na doutrina espírita é chover no molhado, né? Mas Jesus é diferente de todos os outros mensageiros, porque ele apenas não trouxe a mensagem, ele vivenciou na prática os ensinamentos de Deus, ensinando a partir daquele momento que Deus é amor e Pai. Então a sua mensagem permanece viva até hoje e vai permanecer ainda por muito tempo. Por isso ele é o divisor na história da humanidade, antes de Jesus e depois dele. O arauto de Deus na terra. Depois de Jesus, nós temos os arautos da Boa Nova,
do Evangelho de Jesus, palavra grega. Os apóstolos e os 71 discípulos, Jesus disse para eles: vão em dupla pelo mundo, levem a mensagem da Boa Nova. Cumpram as leis de Deus e façam assim como eu fiz. E aí eu me lembro de Francisco de Assis, já com bastante idade, próximo da morte, ele disse para os seus discípulos: vão pelo mundo, preguem o evangelho e, se necessário, utilize palavras. Perfeito. Mais importante do que palavras é a ação, é o exemplo. E eles saíram pelo mundo, especialmente depois do dia de Pentecostes, espalhando a Boa Nova pelo mundo inteiro, o mundo conhecido à época. É interessante a gente observar que os 12 apóstolos, com exceção de um, foram martirizados por levar a mensagem de Jesus. Tiveram mortes dolorosas, mas cumpriram a sua missão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi crucificado em cruz. Outros morreram a flechadas, lanças, apedrejados, com exceção de João Evangelista, né? Que foi exilado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, que trata do processo escatológico do mundo, ou seja, o fim dos tempos. Depois ele retorna para Éfeso, onde morre já de idade bem avançada, inclusive convivendo com Maria, mãe de Jesus. E aí a gente lembra também daquela mensagem de Jesus: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque temos, e às vezes a vida nos exige sacrifícios. Os prazeres efêmeros e passageiros do mundo nos chamam a todo momento. Mas estarmos numa casa de oração, num sábado à tarde, às 15h30, é para poucos. É para aqueles que realmente estão no caminho. Enquanto muitos, sem julgar ninguém, porque de certo também já agimos dessa forma, estão buscando os prazeres e as ilusões do mundo. O arauto da verdade cristã, Paulo de Tarso, que é considerado o 13º apóstolo. Creio que todos também conhecem a magnífica história de Paulo, que é narrada em Atos dos Apóstolos. Paulo é o maior divulgador da mensagem cristã que já existiu. Se estamos aqui hoje falando de Jesus, é graças a Paulo de Tarso, que pregou em várias cidades. Ele fez 3 grandes viagens, inclusive indo até a Grécia, onde ele pregou na cidade de Atenas. Paulo era um homem excepcional, muito inteligente, tinha uma oratória magnífica. E podemos depreender da história de Paulo que ele era um poliglota, com pelo menos 4 idiomas. O aramaico, que é a língua de Jesus, que é um dialeto do hebraico, que ele era hebreu. O latim, porque naquela época, né, quem dominava aquela região eram os romanos, latim, língua mãe do português. E o grego. Grego. Nunca a gente pode afirmar que Paulo falava grego. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quando ele vai à cidade de Atenas falar do Deus único, ensinado por Abraão, séculos, séculos e séculos antes. Quando ele chega na cidade de Atenas, que era politeísta, ele se espanta. Centenas, milhares de deuses. Deuses e semideuses. Os 12 mais importantes do panteão grego, sendo o maior de todos Zeus e os outros deuses. E existiam deuses para tudo que a gente possa imaginar. Da chuva, do sol, do vento, da agricultura, do vinho e etc. E ele andando pelas ruas de Atenas pensou, como é que eu vou falar do Deus único para uma população que acredita
em centenas e milhares de deuses. Quando ele se depara com um altar, e todos tinham imagem, com um altar que não tinha imagem, e estava escrito, ao Deus desconhecido. Aí Paulo foi perspicaz. Opa, é desse Deus que eu vou falar para esse povo. Reuniu os atenienses na praça e começou a falar do Deus único. E disse, o Deus que eu venho falar para vocês é o Deus que criou todos os outros deuses. Tudo que existe no mundo e fora dele é criação do Deus único. Inclusive os deuses que vocês acreditam. E isso chamou bastante a atenção dos atenienses, porque eles viram fundamento nas palavras de Paulo. Mas a sua derrocada foi quando, depois de falar do Deus único, ele disse, agora quero vos falar do Filho de Deus, Jesus. Aquele que foi crucificado e 3 dias depois ressuscitou. Daí os atenienses levantaram e falaram, não, isso é absurdo. Como que alguém depois de morto vai ressuscitar? Isso não existe. Começaram a sair e deixar Paulo sozinho. Com exceção de um que foi até ele, bateu no seu ombro e falou, o que você tem a nos dizer é muito interessante, mas vamos deixar essa história para uma outra oportunidade. E Paulo sabia que não existiria outra oportunidade, ele não ia voltar ali mais, daquele local. E aí, no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, Paulo relata que aquilo lhe doeu mais do que as pedradas que ele já havia levado em toda a história da sua vida, que também foi de muito sacrifício, né? Foi preso, naufragou 2 ou 3 vezes, quase morreu, apedrejado, não foi fácil. E todos saíram. 2 pessoas procuraram ele depois, Dionísio e Damares. Mas ele não conseguiu implantar a mensagem do Cristo em Atenas. É por isso que não existe carta de Paulo aos atenienses. E ele disse que o desprezo lhe doeu na alma. E é verdade. Não existe nada mais doloroso do que sermos desprezados. Dói na alma. E aí tem uma passagem também interessante de Paulo e Barnabé, quando eles vão na cidade de Listra, que também era politeísta. E andando pelas ruas, pregando a boa nova de Jesus, porque eles eram arautos, eles encontraram um homem coxo, deficiente de nascença. E curaram aquele homem, porque eles eram poderosos médiuns de cura. E aí as pessoas ficaram todas admiradas. E disseram, 2 deuses estão entre nós. E chamaram Paulo de Deus Mercúrio e Barnabé de Deus Júpiter. E Paulo os repreendeu. Negativo, não somos deuses. Somos homens como vocês. Estamos aqui apenas trazendo a mensagem de Jesus. Não idolatrem homens. Olha a lição para os dias atuais. Enquanto a gente vê muitas pessoas idolatrando homens. Artistas, políticos, brigando por causa de políticos e etc. Religiosos, não devemos idolatrar homens. Podemos admirar, mas idolatrar não. E Paulo disse, não me idolatrem, sou igual a vocês. E eles ficaram com tanta raiva que apedrejaram Paulo e Barnabé, mas Paulo foi mais apedrejado. E jogaram fora da cidade, que eles pensaram que Paulo havia morrido. Mas ele não morreu. Continuou a sua viagem missionária como arauto. Foi para Roma, onde ficou preso. E aí Nero, o imperador, que era um desequilibrado, pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E mandou matar Paulo. Crucificado? Não. Decapitado. Os romanos impunham a morte por cruz para os povos dominados para servir de exemplo, né? Se vocês se rebelarem, isso que vai acontecer. Vão morrer na cruz. Que era uma morte muito dolorida e demorada. Se levava horas. Mas Paulo não foi crucificado, porque ele era cidadão romano. E isso lhe valeu algumas vezes para ele poder sair da prisão. Então ele morre decapitado, tem a sua cabeça cortada. E ele nos deixa aquela última mensagem bem conhecida, antes da sua morte.
Combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Combater o bom combate significa vencer em nós as mazelas que carregamos. Não é vencer o outro. A vitória não é sobre o outro, é sobre nós. Isto é combater o bom combate. Então, Paulo de Tarso é um exemplo verdadeiro de arauto da mensagem cristã, porque ele universalizou a mensagem de Jesus no mundo. E o nosso arauto, Allan Kardec, que trouxe o Consolador prometido por Jesus, Evangelho de João. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um Consolador prometido. E em 1857, Allan Kardec é o arauto da verdade espiritual, trazendo-nos a mensagem espírita. Mas aonde podemos afirmar que Kardec é esse arauto? Obras Póstumas, que é um livro que foi publicado depois da morte de Allan Kardec. Eram as mensagens que ele havia reunido, guardado, e depois da sua morte, a sua esposa e seus amigos publicaram esse livro. E lá a gente encontra a seguinte mensagem. Tem mais, mas trouxemos apenas uma para a nossa reflexão. Os Espíritos dizendo a Kardec: ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções, porque ele também sofreu perseguições, inclusive dentro do próprio movimento espírita, na época. Passou por dificuldades financeiras, não foi fácil. Então, somente alguém convicto e de fé fortalecida poderia ser o codificador da doutrina. E sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitastes, mas que é chegada a hora das dificuldades, quer vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Tenho, porém, fé em ti, como tem fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Os ensinamentos do Mestre. Coragem, pois, e que tua obra se complete. Conte conosco. E conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que o protege de modo tão particular. E quem é a grande alma de todos nós, o grande Mestre? Jesus, que protegia de forma especial e particular Allan Kardec. Havia uma afinidade entre o Mestre Jesus e o nosso codificador. E ele também foi um arauto que levou até o fim a sua missão. A sua saúde ficou bastante debilitada porque ele se dedicava muito à doutrina espírita. Viajava por várias cidades, pela França, pela Bélgica, pela Europa, divulgando o espiritismo. E foi-lhe falado, que o esgotamento da sua saúde foi devido à forma intensa em que ele divulgava a doutrina espírita, vindo a falecer antes de completar 65 anos de idade. Mas foi um arauto do alto, da espiritualidade. E aqui a gente tem a confirmação da afinidade de Kardec com Jesus. Livro A Gênese. O Espiritismo é obra do Cristo. Kardec não disse que o Espiritismo é obra dele, do Cristo. Ele mesmo preside a regeneração, processo que já estamos passando, mundo de regeneração, que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Por isso Jesus disse, os bons e os mansos herdarão a terra. Aqui é a nossa casa, aqui é nosso lar, aqui é a nossa escola. Que façamos jus a permanecer nesse planeta transformado. Mas o mundo só se transformará quando nós nos transformamos. Se nós não nos tornarmos seres humanos melhor, não vamos viver esse mundo de regeneração. A humanidade tem que se fazer melhor. E como nós, os espíritas, seremos
arautos da doutrina. E aí a gente se vale novamente de Allan Kardec, na Revista Espírita, que ele fala: cabe a nós, os verdadeiros espíritas, aos que veem no espiritismo algo além de experiências mais ou menos curiosas. Ninguém aqui está mais movido, vindo aqui por curiosidades, para ver mesas girando, manifestação de espírito, materialização. Não. Estamos vindo aqui convictos de uma fé em Deus, em Jesus e na espiritualidade. O período dessas manifestações físicas já passou. Agora é o momento da transformação moral. Fazê-lo compreendido e espalhado, tanto pelo exemplo quanto pela palavra. A nossa missão: fazer o espiritismo compreendido. Quando nos perguntarem sobre a doutrina, façamos a nossa parte de esclarecer o que é espiritismo, que é uma filosofia, uma ciência com desdobramentos morais, sendo que Jesus é nosso guia e modelo. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Não só pelas palavras, mas pelo exemplo. Vivamos de tal forma, não somos perfeitos. Temos as nossas mazelas, estamos encarnados no mundo imperfeito. Mas vivamos de tal forma que quando as pessoas nos observarem e falarem, fulano é espírita, esse espiritismo deve ser bom, porque ele é diferente. Ele é resignado, paciente, tolerante, não é egoísta, não é orgulhoso. É claro que eu não estou falando de mim, né? Mas é assim que as pessoas irão fazer a leitura da doutrina espírita através dos espíritas, que somos nós. Eu trabalho em escola e lidar com criança e adolescente não é fácil, né? A menina é ex-aluna? Não, né? É porque ela levantou ali, pensei que era ex-aluna. E eu trabalho na coordenação disciplinar. Às vezes eu vou nas casas espíritas e tem alunos, né? E quando eles me veem, eles correm e escondem. Porque eu trabalho na coordenação disciplinar. A minha função é chamar a atenção, né? E muitas vezes eu me pego, às vezes, na impaciência. Quem é pai, quem é mãe sabe, né? Na intolerância. Mas eu penso, respiro fundo, reflito, tomo um pouquinho de água, conto até 10. Penso no espiritismo e a adrenalina baixa. Aí eu me lembro de Jesus, né? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e vai trabalhar em escola. Aí você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é bom, né, dona Wanda? E outros professores estiverem aí. E para quem vem o espiritismo? Para quem? Revista Espírita, dezembro de 1861. Olha essa mensagem de Allan Kardec para a nossa reflexão. O espiritismo não vem procurar os perfeitos. O espiritismo não vem para os perfeitos. Então, se houver alguém perfeito aqui, né, tanto o plano físico quanto o plano espiritual, o espiritismo não é para você. Desculpe, não sou eu que estou falando, foi Kardec. Mas, para os que se esforçam em o ser, a gente não pode usar isso como desculpa. Eu sou imperfeito, vou deixar para a próxima encarnação, nesse eu não consigo. Não, é agora. O momento é este. Temos que nos esforçar, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não alcançou a meta ainda, mas o que seriamente quer atingi-la, perfeito. É a mesma definição de filósofo. O filósofo não é aquele que detém o conhecimento, mas é aquele que está em busca do conhecimento. Mesma coisa o espírita, né? O espírita é aquele que busca a sua melhoria enquanto ser humano. E aí eu me lembro de uma história do Chico Xavier. De certo, vocês já ouviram, mas eu vou contar aqui porque vale o contexto. Certa feita, uma mulher que frequentava o Centro Espírita A Prece, lá em Uberaba, junto com Chico, disse: Chico, preciso conversar com você. Pois não, do que se trata? Venho fazer uma reclamação do meu marido. Então os maridos aí se cuidem. Venho fazer uma reclamação do meu marido. Qual reclamação? Perguntou o Chico. O meu marido é excelente pai. Bom cidadão, honesto, ético, fiel, trabalhador. E o Chico pensou, uai, mas que defeito será, né? Se ele é tão bom desse jeito. Aí ela disse, mas o meu marido, Chico, tem um defeito.
O Chico perguntou: qual o defeito? E ela respondeu: o meu marido não é espírita. O defeito era que ele não era espírita. Aí o Chico respondeu: mas você disse que o seu marido é uma excelente pessoa, ser humano, pai, marido fiel, trabalhador, honesto, ético. Sim, Chico, ele é tudo isto. Aí o Chico respondeu para ela: é porque o seu marido não precisa do espiritismo. O espiritismo não vem para os perfeitos. Talvez ela que precisasse, né? E estava lá para a nossa reflexão. Seja quais forem os seus antecedentes, né? Passados desta vida ou outras, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições. Perfeito. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele depreende em vencer as suas mazelas, imperfeições e vícios. Não é isso que nos ensina a doutrina lá no livro dos Espíritos? Reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar, de melhorar. Esta é a proposta da doutrina espírita, nos tornarmos melhores a cada dia. E já partindo para os finalmente, resumo dos arautos. Como vimos, Fidípides anunciou o fim da batalha na Grécia. Abraão anunciou o Deus único em Canaã. Moisés anunciou a lei de Deus para o povo hebreu. João Batista anunciou o Cristo no deserto. Jesus anunciou e viveu o Deus na terra. Os apóstolos anunciaram o Evangelho, a Boa Nova. Paulo de Tarso anunciou a verdade cristã. Allan Kardec, com humildade e coragem, foi o arauto moderno da verdade espiritual, organizando e transmitindo com clareza e lógica as revelações dos espíritos superiores, com base no Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita é cristã, sob a luz da razão, não da fé cega, mas da racionalidade. E nós, o que estamos fazendo com a mensagem que nos foi confiada? Todos nós que estamos aqui somos arautos do Cristo e da doutrina espírita. E como nós estamos anunciando a mensagem de Jesus e do Espiritismo para o mundo? Não respondam. Só pensem, reflitam, e é uma resposta de fórum íntimo. Primeiramente para mim, né? Como eu disse, o objetivo aqui é apenas uma reflexão, e não é lição de moral, não temos condições, mas aqui me coloco também como um aprendiz desses ensinamentos. E esta era a mensagem da tarde. Agradeço a Deus, a espiritualidade, a vocês pela atenção. Boa tarde a todos e sigamos com Jesus e Kardec.